Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre as minhas idas ao consultório de terapia ou de psicologia com a minha mãe. A minha mãe foi diagnosticada com depressão profunda. E uma pessoa com depressão profunda, entre o comportamento ou os comportamentos dela, ela tinha uma tendência a ficar muito tempo na cama, sozinha, isolada. Ela não tinha vontade de fazer as coisas e quando ela fazia, ela era sempre aquele esforço extraordinário e uma tristeza absolutamente profunda. Em conversas, e não foram nenhuma nem duas, mas inúmeras vezes que eu tive conversas com a minha mãe, ela me confidenciava que o maior desejo dela naquele momento era partir. Ela queria descansar em Deus. Ela queria ir para um lugar onde ela não sentiria mais dor, ela não sentiria mais sofrimento. E eu, em algumas vezes, acompanhei a minha mãe até um centro clínico de psicologia. Era uma profissional que atendia minha mãe. E era costume, sempre no caminho, nós irmos conversando. E nessas conversas, a minha mãe liberava para mim muitas coisas que a faziam ficar muito triste. Eram coisas no contexto familiar que deixavam ela cada vez mais triste. Em uma dessas conversas, a minha mãe me revelou que ela percebeu que ela começou a se aprofundar ainda mais na depressão por causa da atitude de uma pessoa que na época era muito próxima a ela. Mas o propósito desse vídeo e dos vídeos que eu vou fazer falando da história da minha mãe, baseada no que eu vivi com ela, é exatamente para trazer para você a lucidez ou o caminho de como ajudar uma pessoa que está passando por qualquer crise emocional, qualquer trauma emocional. Seja ela depressão, ansiedade, pânico, seja traumas que foram gerados através de abuso, fim de relacionamento, perda de um parente, de uma pessoa muito próxima, um trauma. Nesse caso da minha mãe, eu vou falar sobre a depressão dela. E eu vou falar de um episódio que foi muito lamentável. Eu, sinceramente, desejei muito ter estado na casa da minha mãe nesse período, porque eu iria protegê-la. Quando eu contar, você vai entender. Uma vez que eu não estive lá, eu gostaria que você pegasse esse episódio e proteja a pessoa que está em depressão, que é um parente seu. É muito normal quando alguém está com depressão, seja ela em qualquer um dos níveis, ou ela tem uma ansiedade profunda ou algum desequilíbrio emocional, ela tende a buscar uma ajuda no óbvio. E o óbvio passa por duas vias. Primeiro, espiritual. Independentemente do seu segmento de fé, é muito normal quando uma pessoa está passando por esta situação, ela vai atrás de uma ajuda espiritual. Afinal de contas, sim, a fé, ela é uma ferramenta indispensável, poderosíssima para fazer com que o processo de cura de alguém com depressão tenha uma força muito maior e um resultado com certeza muito mais poderoso.
E a outra mão é buscar na ciência clínica, na ciência médica. E aqui as pessoas costumam ir atrás de terapias, psicologias e até psiquiatra, que são quando elas chegam em um estágio aonde o tratamento começa a ser medicamentoso ou tarja preta. Nós vamos falar sobre isso em outros vídeos. Mas a minha mãe sempre nos criou em um contexto de fé, em um contexto cristão. Desde sempre, quando éramos pequenos, e uma recordação que eu tenho muito viva na minha cabeça, é a minha mãe, o meu pai, eu e os meus irmãos, eu ainda muito pequeno, e aqui eu estou falando que eu tinha menos de 10 anos, nós íamos da casa onde minha mãe morava até uma igreja, e naquela época nós íamos na igreja Deus é Amor. A minha irmã mais velha, ela participava do grupo que chamávamos de grupo de jovem, grupo de mocidade, e ela fazia parte desse grupo, ela cantava e etc. Essa é uma recordação muito viva. E a minha mãe, ela sempre foi uma mulher de temor a Deus, uma mulher de muita fé junto com meu pai. E foi nesse contexto entre abuso religioso ou extremismo religioso e a uma fé pura, uma fé de oração, uma fé constante, uma fé que norteou, falo por mim, a minha vida de uma constância com Deus cada vez mais humilde e mais pura. Pois bem, nesse contexto de fé, algumas pessoas iam até a casa da minha mãe para orar por ela. E o primeiro alerta é: tome muito cuidado. Quem são as pessoas que você permite se aproximar do seu parente quando você vai buscar uma ajuda no contexto de fé? Toma muito cuidado. Se preciso for, saiba quem vai e seja muito taxativo. Que vai essa pessoa que você falou, que vão essas pessoas que você falou. Busque no mínimo conhecer. E conhecendo, se tiver qualquer resistência, fale logo: eu gostaria que essa pessoa não participasse. Você é automaticamente responsável pelo cuidado dessa pessoa. Então ela já carrega um peso abrupto, um peso descomunal, um peso que tem massacrado a alma dela. Então não permita que qualquer pessoa ou pessoas emocionalmente despreparadas se aproxime. Você com certeza já está sentindo o peso do que provavelmente aconteceu nessa reunião. O que chegou ao nosso conhecimento e foi evidenciado após o caso, nós buscamos entender e conversamos com quem levou essas pessoas lá em casa. Foi feita uma roda de oração, um círculo de oração, ali na sala da casa da minha mãe. E como é normal, cantaram alguns hinos, falaram algumas coisas, e uma pessoa estava responsável por pregar, por levar uma palavra de fé, uma palavra de consolo, uma palavra em que, olha, Deus, Ele está com a senhora, Deus, Ele te abraça. Ao contrário dessa verdade, a pessoa com depressão, ela tem a tendência a acreditar que Deus não a ama, a acreditar que Deus não está perto dela, porque afinal de contas ela era saudável, afinal de contas ela era uma pessoa com vida, e por que logo ela está nesse abismo de solidão e dor tão profunda? Então, essa pessoa não fez isso. Essa pessoa que ficou responsável por levar uma palavra de Deus,
em algum momento, emocionado, ele usou palavras do tipo: olha, Deus, ele quer mais fé da parte da senhora. Deus, ele quer te curar da depressão, mas ele precisa ver mais busca, mais fé. Eu preciso dizer que de novo, eu não estava lá. Se eu estivesse, eu iria defender minha mãe. 2, não leve a pessoa despreparada para um ambiente em que você vai lidar com alguém que tem traumas emocionais e feridas emocionais. 3, uma pessoa que está com depressão, ela já sente um vazio absurdo e ela não tem forças, ela não tem motivação, ela não tem entusiasmo, ela não tem energia. Por que ela não tem isto? Imagine que você pega um saco de cimento de 50 quilos e coloca em cima do corpinho de uma criança que acabou de ser gerada, de uma criança que acabou de sair do ventre da mãe. A criança está ali, você pega esse saco de cimento e coloca em cima do corpinho. Não preciso dizer que a sensação de morte, e literalmente de morte, para quem tem depressão no estágio da minha mãe, é iminente. E mais, não existe força para sair daquela situação, porque não existe nenhuma possibilidade psicológica, não falta de fé, emocional, não falta de fé, de sair daquilo. Eu sei que quando terminaram aquela reunião, uma mulher com depressão ficou cada vez mais no buraco profundo. Quando a minha mãe me contou isto, com lágrimas nos olhos e com um aperto na garganta, do tipo: como é que eu vou falar com Deus se eu não consigo nem me levantar direito, se eu não consigo nem fazer as coisas tradicionais, e a forma que eu falo com Deus não são expressivas, são da minha alma. Eu sei que naquele dia minha mãe chorou bastante e eu me senti uma pessoa muito revoltada e incapacitada. Revoltada porque, sinceramente, por ter sido criado no contexto de fé, eu sou formado em bacharel de teologia, eu fiquei revoltado com essa pessoa totalmente despreparada. E eu me senti alguém fragilizado, porque eu não estava lá para proteger uma pessoa que estava com depressão profunda e que era minha mãe. Eu me recordo que na minha conversa com ela nesse dia, eu falei: mãe, a senhora sabe que Deus te ama, né? E a senhora sabe que o amor de Deus, ele é incondicionalmente daquilo que nós fazemos, né? Ou seja, se a senhora é uma boa pessoa, Deus te ama. Se a senhora fosse uma má pessoa, que não é, Deus te amaria proporcionalmente. Deus não muda o amor dele porque a senhora teria um estado de comportamento diferente. Ela disse: eu sei, filho. Eu falei: mãe, eu não pude estar aqui na hora, mas eu estou agora para dizer para a senhora. Sabe aquela sacolinha que a gente leva e coloca alguma coisa dentro e percebe que ela está furada? Joga isso nessa sacola furada, porque não tem amor, mãe. Não tem peso de Deus. Não tem presença de Deus nessas palavras. Ela falou: é isso que eu vou fazer, filho, porque eu fiquei muito mal quando eu ouvi essas coisas.
E aí nós fizemos uma oração, e a oração que eu fiz para minha mãe é a oração que eu quero fazer para você agora. Para você que de repente, estando em depressão, não consegue sentir Deus. Você sabe que Deus não saiu daí, mas você não sente Deus. Essa oração, ela não vai te curar da depressão. Se Deus quiser te curar da depressão, ou se existe um propósito para que você seja curada da depressão através dessa ou de outra oração, todo mérito é a Deus. Não é o meu objetivo. Mas o objetivo de eu fazer essa oração com você e que eu fiz com a minha mãe é para que, independentemente do que te falaram, que isso é frescura, que você está se fazendo de fraca, que é falta de fé, que você precisa ter mais fé, que precisa orar mais, que precisa jejuar mais, que na verdade não é. Não é. Na verdade, você precisa mergulhar dentro de você e trabalhar todas as dores que estão perdidas aí. Como eu queria, como eu gostaria de ter tido o conhecimento que eu tenho hoje como terapeuta de traumas emocionais, de feridas emocionais, principalmente com a TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo. Como eu gostaria de ter conhecido e me formado, pelo menos no tempo que eu descobri que minha mãe estava com depressão. Como eu gostaria que eu não só iria orar por ela, eu iria fazer o reprocessamento generativo na minha mãe. E a certeza que eu tenho é que da depressão e muitas outras coisas minha mãe seria curada. Eu me formei como terapeuta anos depois da partida dela, mas eu tenho uma missão de ajudar você. Mas eu vou falar sobre isso no outro vídeo. Agora eu vou fazer a oração que eu fiz com a minha mãe. Se você gostar e precisar fechar os seus olhos, se conectar com a sua fé, faça isso. Se você quiser ficar de olhos abertos, também é muito normal, muito tranquilo. Faça isso também. Eu disse a ela: mãe, feche os olhos. Eu segurei as duas mãos dela e fiz essa oração. Pai, Deus, Criador do Universo, e que ama a todos. O Senhor ama o alto, o baixo, o preto, o branco, o magro, o gordo, o ruim e o bom. O Senhor que faz a chuva cair sobre todos e o sol nascer para todos. Senhor, não apenas mais uma ferida foi causada, mas essa ferida agora foi causada em seu nome. E eu tenho certeza que o Senhor não compartilha com o que foi dito para a tua filha. Então, meu Deus, o meu pedido é que o Senhor visite o coração da minha mãe agora e traga a paz de que o Senhor não está exigindo nenhuma atitude dela. O Senhor não quer que ela ore mais, o Senhor não quer que ela jejue mais, o Senhor não quer que ela te busque mais. O Senhor, como Pai, quer que ela descanse e seja transformada dessa situação que ela está vivendo. Senhor, abraça ela agora. E toda palavra que foi lançada, que causou essa tristeza no coração dela,
seja repreendido agora, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a oração e esse foi um dos episódios que eu passei com a minha mãe estando com depressão. Fique atento ao próximo vídeo sobre esse tema. Eu, minha mãe, a depressão e o psicólogo. Até mais.